Boa noite a todos. Por motivos pessoais e também por ser uma questão bastante delicada, prefiro não estar revelando meu nome verdadeiro e nem a cidade que resido, pois ainda moro no mesmo local, frequento a mesma igreja e tenho contato com a família que até os dias de hoje sofrem com todo o acontecimento. O que será contado a todos vocês através deste canal é apenas uma pequena parte de tudo que foi passado por mim e também pela família citada neste relato. Peço ao Júnior para estar se referindo a mim por Caetano. Sou padre há mais de 20 anos e nesses longos anos trabalhando em prol da família e das crianças, eu tive o desprazer de ver o inimigo agindo de várias formas e principalmente diretamente dentro dos lares. Ciúmes, traição, soberba, avareza e a inveja são apenas algumas das muitas artimanhas que um demônio usa para estar influenciando e também destruindo a vida de uma pessoa ou de uma família por completo. Sempre tive por costume, nos fins de tarde de terça-feira, visitar algumas famílias e alguns amigos, que sempre têm por costume ir até a igreja nos dias de missa. E foi em uma dessas visitas que eu fazia que acabei testemunhando as artimanhas de um demônio para vir a destruir a vida de uma família toda. Lembro-me de estar andando pela rua. Estava indo em direção à casa de um grande amigo, pois tinha-lhe prometido uma visita. E sempre, na maioria das vezes, eu tinha o costume de andar com os bolsos cheios de balas, pois tão logo eu saía para fazer as minhas visitas, bastava que alguma criança me visse pela rua. Elas vinham em minha direção, com as suas mãos arrumadas, me pediam a benção, e tão logo eu as abençoasse, elas ganhavam balinhas. Quando eu estava andando pela rua e já me aproximava do meu destino, lembro-me de uma criança de semblante muito triste vir até mim. Essa mesma criança puxou a minha camisa. Então, quando eu me virei para ela, esta mesma criança pronunciou essas palavras: Padre, o senhor poderia ajudar o meu pai? Então, no mesmo momento, perguntei o que o pai daquela criança tinha. E ela não soube me responder. Naquele momento, aquela criança segurou a minha mão e eu a acompanhei até a sua casa. Tão logo chegamos naquela casa bastante humilde, eu já conseguia ver que toda aquela família estava bastante abatida. A mãe daquela criança se encontrava com os olhos inchados. Acredito que por passar muitas noites chorando. E as outras crianças que se encontravam pela casa não escondiam seus semblantes de medo. Tão logo adentrei aquele lar, era possível sentir que todo aquele ambiente se encontrava bastante pesado e também o clima era bastante sombrio. De início, algo me chamou muito a atenção. Tão logo eu entrei na sala, eu passei a ouvir o que parecia ser uns grunhidos, um rosnado para ser mais exato, um som bastante semelhante a algo feito por um animal. Este rosnado vinha de um quarto que estava trancado. Então, no momento que olhei para a mãe e seus filhos, notei que todos eles olhavam na direção daquela porta, com semblante de bastante amedrontados.
Então, depois de ouvir a explicação daquela mulher, eu caminhei em direção àquela porta e adentrei aquele quarto. Para o meu espanto, lá eu vi um pai de família caído sobre o piso. Este homem se contorcia de uma forma que parecia não existir ossos em seu corpo. O cheiro que pairava sobre aquele lugar era o cheiro da morte. E quando me aproximei, notei que a mesma criança que foi ao meu encontro na rua estava parada às minhas costas. Então pedi para que a mãe não deixasse ela ver aquilo. E para meu espanto, aquela criança me olhou e acabou me falando para não se preocupar, pois ela via aquilo acontecer todas as noites. De momento fiquei muito surpreso. Insisti para que ela saísse daquele quarto. Tão logo me aproximei daquele homem, que estava caído e se contorcendo no chão. Antes mesmo de começar a rezar, com a autoridade que foi me dado pelo Pai Celestial, o que estava impregnado no corpo daquele homem fez aquele homem me olhar e pronunciar com uma voz bastante horrenda: "Você jamais conseguirá tirar deste homem o que foi buscado por ele mesmo. Acho que você não compreendeu. Eu não estou habitando esse corpo por vontade própria. Eu fui convidado a entrar nesse corpo vazio. E por este corpo vazio não ter cumprido com o trato que fizemos, logo esse homem entregará a sua alma para mim. Então ele fará as minhas vontades. Sua alma queimará no inferno, mas seu corpo me servirá nessa terra e fará todas as minhas vontades." Depois que eu ouvi todas essas coisas, aquele demônio que afligia aquele homem deu uma longa gargalhada e deixou o corpo daquele desafortunado. Confesso a todos vocês que eu não sabia como agir nessa situação. Eu passei boa parte daquela noite rezando junto com aquela família. Aquele homem se encontrava tão cansado que somente dormia. E por incrível que pareça, quando abria os seus olhos, ele buscava e reunia seus restos de força, somente para sussurrar e pedir o perdão de sua família. Tão logo o dia chegou pela manhã do próximo dia, eu entrei em reunião com a diretoria da igreja, e outro padre passaria a ministrar os dias de missa, enquanto eu estivesse ajudando aquele pai de família a se libertar das ações malignas que o inimigo tinha em mente. Desde o início de todo esse acontecimento até o último dia que lutamos para salvar a alma daquele homem, foi um total de 7 noites, rezando e confrontando o Pai das Trevas. Tudo que muitos acreditam que acontece em um ritual de exorcismo não acontece. Não é como em filmes, em que a pessoa que se encontra possuída anda por paredes ou levita sobre a cama. Aquele homem somente se contorcia, emitia grunhidos como se fosse um animal, e também falava com uma voz completamente diferente da voz de uma pessoa.